Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos em mais um culto do Evangelho no Lar, aqui na página do Facebook da Comunhão Espírita Caminho de Emaús. Coloquem um copo de água, uma jarra ao lado, para que a água seja fluidificada e depois essa água pode ser usada durante a semana toda. Boa noite, doutor Júlio. Boa noite, Ivete. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos os nossos internautas, nossos amigos que estão aí nos acompanhando na noite de hoje. Boa noite, Marcos. Boa noite, Ivete. Boa noite, Júlio. A todos os nossos ouvintes, aqueles que estão nos vendo hoje, né, pelas mídias sociais. Grande abraço a todos. Muito bem. Vamos dar início fazendo a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21. Não entesoureis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a corrosão consomem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Entesourai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a corrosão consomem, e onde os ladrões não arrombam e nem roubam. Pois onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Muito bem. Marcos, você gostaria de iniciar as reflexões da noite? Sim. Nós vamos nos apegar, né, Ivete? Principalmente ao último versículo, né, do Evangelho de Mateus, que é o que nós conversamos durante a semana. E foi bom você ler aí os versículos anteriores para poder a gente entender mais o contexto daquilo que Jesus queria nos dizer, né? Onde estará o teu tesouro, também estará o teu coração. É muito interessante, porque Jesus aqui, ele nos faz uma afirmação, né? Não é um questionamento, ele não sim, ele está afirmando isso, né? E o que é o tesouro, né? É aquilo que mais tem valor em nossa vida, né? E aí Jesus poderia estar falando, e estava falando, dos bens materiais, mas também dos outros bens, né? Dos sentimentais, das emoções, das pessoas que amamos. Por isso que ele diz do coração. O coração nós sabemos que é um órgão que nós vinculamos aos nossos sentimentos, às nossas emoções, né? Então, quando ele diz que o nosso coração estará preso ao nosso tesouro, ele está afirmando que nós temos que tomar muito cuidado com aquilo a que nós nos apegamos, né? Ao que nós somos apegados, pode ser bens materiais ou não, né? Muitas vezes nós nos apegamos muito a pessoas, né? Marido, esposa, pais, filhos. Não que isso seja ruim, não que isso seja um problema muito grande, mas dependendo da maneira com que nós vivemos a nossa vida, se vivemos a nossa vida em função dessas pessoas, e muitas vezes se nós não deixamos que essas pessoas vivam as suas próprias vidas e nos intrometemos constantemente, isso pode nos tornar um problema, né? Então, os nossos sentimentos, as nossas emoções, aquilo que nós amamos, aquilo que nós temos consciência que tenha um alto valor para nós, ali, segundo Jesus, precisamos observar com carinho, porque ali estará preso todas as nossas emoções e os nossos sentimentos. Muito bem. Doutor Júlio, suas considerações iniciais? Gostaria de ressaltar, Ivete, que essa passagem do Evangelho, aliás, esse texto do Evangelho, não só os versículos que você leu, mas os que antecedem, né, e os que procedem esse texto, é um dos que eu mais gosto no Novo Testamento, né?
um texto que eu mais assim me identifico, que eu mais me emociono quando eu leio, né? Mas nesse texto que você leu, Jesus, na verdade, ele coloca três princípios, né? O primeiro é que todos nós buscamos algum tipo de tesouro, né? Esse é o pressuposto básico de Jesus Cristo. Toda criatura humana, ela busca um tipo de tesouro. Como segundo princípio, ele coloca que o seu tesouro, aquilo que você procura, é que vai controlar o seu coração. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então você será controlado pelo objeto da sua busca. E como terceiro princípio, me perdoe, o que controla o seu coração vai controlar o seu comportamento a partir daí. Então, a partir da estrutura daquilo que você busca, né, você vai se comportar. Como ele diz, mais adiante ninguém pode servir a dois senhores. De um modo geral, nós poderíamos dizer que Jesus aí fala de duas estruturas nossas, né? Do homem espiritual e suas necessidades e do homem material e suas necessidades. Ele de maneira nenhuma quer destruir, desvincular nossa natureza material, nossa natureza física, né? Dizendo que nós devemos desprezar os bens materiais. Justamente porque se ele nos coloca na posição de encarnados, ou seja, mergulhados na carne, isso gera em nós certas necessidades que nós temos que ir em busca delas, né, de uma certa forma. Mas jamais a gente pode esquecer que nós somos sim almas, né, encarnados, mas nós somos acima e eternamente espíritos imortais, né? E que mesmo vivendo na carne, nós não podemos desprezar as nossas necessidades espirituais. Que todo aquele que se esquece de que é espírito antes de ser carne, né, antes de ser alma, essa pessoa acaba se enclausurando, acaba se escravizando aos bens materiais e deixando de aproveitar todas as oportunidades que a vida física pode lhe oferecer, até para o seu progresso espiritual também. Então, Jesus, nessa colocação, de um modo geral, ele está colocando: olha, você é homem, você é mulher, você está encarnado, você tem seus compromissos, você tem as suas necessidades, mas não se esqueça que você é um ser espiritual, que transitoriamente vive na matéria, mas que daqui a pouco deixará a matéria e que voltará a ser espírito. É isso mesmo. Muitas vezes, né, nós poderemos ver nessa passagem, nessa afirmação de Jesus, uma negação da riqueza, uma negação dos recursos materiais, mas não é nada disso. Está provado que o dinheiro é um fator de progresso e o que a gente não deve é ficar escravizado aos bens materiais, porque o dinheiro tem a sua importância, mas quando a pessoa se apega, ela se torna avarenta, ela se torna escrava do dinheiro. Então, o problema não é o dinheiro, o problema é a paixão pelo dinheiro. O dinheiro é uma energia, tudo é energia no universo. Então, se nós buscarmos o desprendimento, nós deixaremos essa energia fluir. E quanto mais essa energia do dinheiro circula, mais recursos nós receberemos. E mais importante do que ter ou não ter dinheiro é aquilo que nós fazemos com aquilo que temos, e não só com o dinheiro, com todos os recursos que nós recebemos. Porque quando a gente muitas vezes não tem como ajudar financeiramente, nós temos como ajudar de outras formas. Qualquer pessoa que esteja buscando fazer o bem, buscando o seu crescimento interior, todas as pessoas que têm uma atitude cristã, ela já está acumulando os tesouros nos céus, não é mesmo, Marcos? Sim, com certeza, Beth. Se o nosso coração, né, se as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles ficam presos a uma determinada coisa, seja material, espiritual ou o que for,
nós prendemos também a nossa alma, óbvio, né? Porque o nosso coração, ela é a essência da nossa alma, né? Talvez é nesse sentido que Jesus nos disse, olha, cuidado naquilo que vocês vão se apegar, né? Ele cita nos versículos anteriores, como você disse, para não acumular, né, riquezas na terra, né? Porque as traças irão comer, algo nesse sentido. Mas é óbvio que ele está falando aí do sentido geral, né? Como você bem o disse, das riquezas materiais, da fortuna, da questão de como administrar bem para quem tem, né, o dinheiro em sua vida, que não é fácil. Nós sabemos que o Espiritismo prega ser uma prova um tanto quanto difícil, a questão da fortuna, a questão de saber lidar com o dinheiro. Mas eu entendo também na questão moral, na questão espiritual, né? Como nós devemos nos comportar. Eu estava aqui lembrando de uma parente minha, que hoje os filhos já são adultos, já são casados, ela já é avó, inclusive, avó, mas ela não dá espaço aos seus filhos, né? Seus filhos já estão com mais de 30 anos, 35 anos para mais, e ela vive em função dos filhos, ela vive a vida dos filhos. Não que isso tenha prejudicado os seus filhos, porque são ótimas pessoas, excelentes pessoas, mas talvez tenha prejudicado ela própria. Talvez ela não tenha vivido a vida dela suficientemente sozinha, o bastante, viver os problemas dela, resolver as questões dela, preocupada em resolver as questões dos filhos, né? Então, veja que nesse caso, o tesouro que Jesus estava falando para ela serviria como isso. O tesouro dela está nos filhos, na vida dos filhos. O coração dela está preso a isso. Outro dia, o marido dela, não é que se queixou, mas comentava comigo sobre que ele não aguenta mais essa situação. Os filhos e as filhas se casaram e, na verdade, o genro e a nora casou com ela, né? Porque quem toma conta de tudo, quem vive a vida de todos eles é ela. Então, obviamente, que já deve ter gerado algumas dificuldades, e o marido dela estava conversando comigo sobre isso, dizendo que já conversou com ela várias vezes e que ela não muda. Então, veja, ela está presa a esses sentimentos, a essas emoções. Ela está apegada de tal forma, né? Seu coração está apegado de tal forma a esse tesouro que ela plantou na vida dela, que ela não consegue viver a própria vida. Muito bem, é isso mesmo, Marcos. Muito apego, né? Pode gerar situações complicadas, situações muito difíceis para todos também, não só para a pessoa que é apegada. Doutor Júlio, mas será que nessa passagem Jesus está dizendo para que nós possamos nos desfazer de tudo que nós possuímos? Não, isso seria em desacordo, não é, com as leis naturais, porque é da lei de Deus também que você viva em função daquilo que a matéria pode oferecer, não é? Agora, falando dos tesouros da terra, a gente observa que a gente vive assim num tempo midiático, não é? Em que a mídia, ela intencionalmente, né, ela busca despertar na gente desejos, cobiças, ambições, sonhos, não é? Os filmes, as novelas, as propagandas, em sua maior parte, elas enaltecem o luxo, os prazeres e tudo aquilo que o dinheiro pode comprar, não é? Dessa forma, quando nós aceitamos esse tipo de proposta que a mídia nos impõe, né, focando a nossa vida única e exclusivamente na conquista disso que eles dizem para nós que traz prazer, nós recebemos uma recompensa. E a recompensa que a matéria pode oferecer, essa é a recompensa. Se você vai em busca de dinheiro, não é? E for uma pessoa hábil, não é? Você, logicamente, vai ficar rico. Se você vai em busca de prazeres
e se submete às sensações que os prazeres podem oferecer, né, você vai receber o prazer em troca, e essa é a sua recompensa. Só que tudo isso, todas essas recompensas, não é, elas desaparecem com a morte física. Não é? Você não leva nada. Como a gente costuma dizer, caixão não tem gaveta, tudo fica por aqui. Não é? E muitas pessoas chegam ao cúmulo de ir em busca de tudo isso e de nem aproveitarem os benefícios que tudo isso pode trazer. Elas ficam tão escravizadas ao dinheiro que não usam o dinheiro para benefício próprio e às vezes até da própria família. Né? Mas essas coisas materiais vão te render alguma coisa material. Né? E essas coisas materiais, elas são instáveis. Né? Agora, o que vale o dinheiro, amanhã pode estar valendo metade. E você fica à mercê dessa instabilidade. E na medida que você fica à mercê da instabilidade de tudo aquilo que é perecível, né, você coloca em risco a sua própria estrutura espiritual. Né? Você vai criar em si necessidades, emoções negativas, né, que vai te fazer uma pessoa deprimida, uma pessoa que não acredita, né, uma pessoa triste, porque você buscava uma coisa que, na verdade, era uma quimera. Na verdade, aquilo não pode te oferecer estrutura espiritual, mas somente estrutura física. E como a própria Ivete perguntou, isso não significa dizer que nós devemos viver à mercê, né, da matéria, mas, ao mesmo tempo, que nós não podemos prescindir dela para poder sobreviver. Nós temos necessidades materiais. O nosso corpo precisa se alimentar, não é? A nossa família precisa se alimentar. Hoje em dia nós precisamos pagar um plano de saúde, não é? Faz parte da estrutura da sociedade em que a gente vive, não é? E para que a gente possa pagar tudo isso, a gente precisa trabalhar. E em trabalhando você logicamente ganha dinheiro, não é? Mas que isso seja feito dignamente e que você nunca se esqueça, né, de também, a par disso, ir em busca dos tesouros espirituais. Ou significa dizer que através desse instrumento você consiga conquistar virtudes. Porque muitas vezes, trabalhando na parte material, você consegue conquistar virtudes que outra situação não oferece. Quando você trabalha com honestidade, quando você se esforça, quando você luta, né, por você, pela família, pelas pessoas que precisam de você, né? Então, é o trabalho material proporcionando a você evolução espiritual também. Então, nós precisamos trabalhar com as duas coisas juntas, pelo menos eu penso assim, né, Ivete? É isso mesmo. E porque a gente muitas vezes pode interpretar essa passagem, né, achando que devemos ser indiferentes às questões financeiras, mas não é isso. Nós só não devemos nos apegar. E existem também outros tipos de apegos. Nós poderemos, por exemplo, nos apegar à nossa beleza, viver em função do nosso corpo, viver obcecados pelos nossos músculos, pela academia. Também tem outro tipo de apego, que é aquela pessoa que não pode comer pelo menos uma vez por semana, sair da dieta, comer algo que ela sabe que pode mudar a sua silhueta, ou aquela que fica apegada à sua feiura, tem apegos aos ressentimentos, tem apegos às ideias, apegos aos pensamentos, e nós muitas vezes chegamos até a nos apegar às doenças. Você pergunta para uma pessoa como você está, e ela começa a falar de doença e não para mais. Verdade. Nós nos apegamos em reclamações, nos apegamos no passado, no futuro, nos apegamos nas pessoas, nos familiares. Temos apegos aos nossos entes queridos que partiram. E a base do sofrimento humano está na identificação com as coisas, com as pessoas, com as situações. Quanto maior o apego, maior o sofrimento.
e maior a distância do entendimento sobre nós mesmos. Tem até uma história de um homem que chegou para um mestre espiritual e disse: mestre, eu abri mão de tudo. Eu abri mão da minha família, dos meus bens, eu não tenho mais apego nenhum. Larguei tudo para me dedicar à vida espiritual. O que você acha disso, mestre? Aí o mestre respondeu: isso é apego. Então, desapego não é deixar tudo. Desapego é saber lidar com tudo, entendendo que nada é nosso, está apenas conosco. Desapego não significa a gente abrir mão das coisas, negar o valor das coisas, abandonar as coisas, não é nada disso. Desapego é nós entendermos que tudo é transitório e o que é permanente, nós sabermos distinguir do transitório. Quando a gente percebe isso, fica mais fácil de lidar com a perda das pessoas, com a perda dos bens materiais e tudo mais. Não é verdade, Marcos? Sem dúvida, sem dúvida. Por isso que é importante nós sabermos avaliarmos o que é o nosso tesouro, como Jesus diz aí na passagem, né? O que nos é caro, o que nós amamos, o que nós podemos abrir mão, o que nós podemos dispensar, deixar ir, né? Porque senão, se nós, como você disse, todas essas coisas que você falou são os nossos tesouros, sem dúvida. Nossa situação financeira, nossos bens materiais, nossos entes queridos, né? Nossos bichinhos, nossos animaizinhos, para aqueles que gostam. Enfim, tudo é nosso tesouro. E normalmente, na nossa atual evolução, nós realmente nos prendemos muito a essas coisas, né? Mas a chegado o momento que nós temos que aprender a nos libertar disso tudo, a nos libertar neste plano mesmo, porque no plano espiritual, queiramos ou não, essa libertação vai ser necessária. Muitas vezes vamos sofrer bastante por esse apego aqui na Terra, e quando nós desencarnamos, carregamos conosco ainda, estamos ligados, né, a esses bens todos que você disse, seja materiais ou não, e lá no plano espiritual nós sabemos que muitas vezes isso vai nos incomodar bastante. Então é necessário que nós nos desapeguemos agora, né, enquanto encarnados. Mas quando Jesus dizia, quando nós dizemos em desapego, há uma diferença grande entre você desapegar e você ser desleixado, né, ser descuidado. Desapego não quer dizer que você não tem que cuidar daquilo que você já conquistou, daquilo que é seu. Estou falando agora em bens materiais, né? Você não vai comprar um carro e deixar ele ao relento, aberto na rua, com a chave no contato, embora eu conheça gente que faça isso, eu às vezes faço, mas porque eu sou meio esquecido. Mas não é essa questão, você vai cuidar, você vai de vez em quando lavar, jogar uma água, limpá-lo, e assim por diante. A tua casa precisa de consertos, né? Vira e mexe, você tem uma manutenção que você precisa fazer. Então, isso não é ser desapegado, isso é cuidar do que é necessário, né? Com os familiares, a mesma coisa. Quando eu digo para você deixar os seus familiares viver, quando eu disse, né, no exemplo que eu citei, da pessoa que não deixava os seus filhos, seus familiares viverem a própria vida, também não vamos fazer do 8 ao 80, como diz um ditado popular, né? Então eu vou esquecê-los, vou viver a minha vida e eles lá que cuidem de suas... Não é isso, né? Lógico, quando nós somos chamados a ajudar, quando tiver um problema que nós podemos participar, nós temos que estar ali sempre à disposição, né? Temos que estar atentos, sim, às dificuldades dos nossos próximos, né? Ajudar conforme podemos. Nós não podemos nos intrometer, aí nós não devemos, aliás, né, nos intrometer. Aí existe uma diferença grande, né? É engraçado a gente sempre imaginar que
Agora, falando em situação material, que o dinheiro, que a fortuna, nos impede de fazer algo bom, né? Parece que as duas coisas não podem caminhar juntas. Ah, se eu tenho dinheiro, eu não posso ser caridoso, né? Eu vou ser apegado a isso e não consigo fazer coisas boas. E não tem nada a ver, né? Óbvio que não. Eu conheço pessoas que têm muito dinheiro e que são extremamente caridosos. E eu conheço pessoas que não têm condição financeira nenhuma e que são extremamente mesquinhos com o pouco que eles têm. Então, uma coisa não está ligada à outra, é realmente uma questão de evolução, de entendimento da vida, né? É isso mesmo. Quer comentar, doutor Júlio? Mas as pessoas que estão nos acompanhando, Ivete, pode estar perguntando assim, mas como é que eu sei, não é? Se eu estou, onde eu estou colocando as minhas emoções, qual que é o meu verdadeiro tesouro, o que é que eu estou focalizando, né? O meu comportamento diário, as minhas escolhas, as minhas ações, elas revelam o que é importante para mim e qual a forma que eu dirijo, né, a minha vida. Nosso coração está sempre sendo governado por algo ou por alguém. O que controlar seu coração também vai controlar os desejos. Na verdade, quando você controla o coração, automaticamente você controla os seus desejos, você controla, perdão, as suas reações, o seu modo de relacionar com as pessoas, enfim, a sua trajetória de vida, como ela é escrita a sua trajetória de vida, né? E fica bem claro no contexto dessa passagem aí que só existem dois tipos de tesouro. Existe o terreno e existe o tesouro celestial, não é? Então é justamente na administração disso tudo, saber administrar essa relação entre o que é celestial e o que é material, que é humano, é que vai a sabedoria humana, não é? Como o Marcos disse, né? Se a gente viver só do ponto de vista celestial, não é? Aquelas pessoas que se isolam, oram o dia todo, né? E se alguém chama, pede alguma coisa, não, eu estou orando agora, aguarda um pouco, né? Então, se fosse para fazer isso, não há necessidade de reencarnar, não é? Se fosse para viver em meditação, isso a gente pode fazer no plano espiritual, não há necessidade de reencarnar para isso. Então, se você reencarnou, é justamente porque você necessita, né, dessa ligação com a matéria e de tudo aquilo que a matéria proporciona para você e exige de você. Então, a partir daí, você tem que se considerar sempre um ser espiritual, mas também um ser material, que tem necessidades espirituais, mas que também tem necessidade material. E é justamente o equilíbrio disso tudo em que está a sabedoria de viver, né? Onde nós vamos aproveitar bem a nossa vida, né? Nessa encarnação, pelo menos. É isso mesmo. Marcos, o que será que nos leva, então, a querer acumular tesouros na Terra? Ivete, provavelmente a maneira equivocada que nós entendemos e nos relacionamos com a vida, né? Primeiro que, assim, todo religioso, de uma maneira geral, ele é espiritualista, ou seja, o religioso normalmente ele acredita que existe algo após a morte, que existe algo espiritual. Agora, entre você acreditar e você saber se relacionar e vivenciar isso, é uma diferença muito grande, né? E o não religioso, aquele que é materialista, de certa forma, se ele vive dessa maneira, em busca de bens materiais, ele está mais de acordo com a sua crença do que aquele que é religioso. Porque se ele crê que a vida ela só está envolvida pela matéria, que depois que morrer, depois que nós desencarnarmos, não existe mais nada, ele está sendo coerente com a sua fé, né? A fé de não acreditar que existe algo no futuro, algo além. Então, se ele se dedicar a acumular bens materiais, não teria, assim, não estaria agindo de maneira errada diante dos olhos humanos, né? Diante de nossos olhos daquilo que ele prega. Obviamente
que depois do seu desencarne, aí a situação pode ser um pouco diferente, apesar que ele viveu da maneira que ele acreditou. Agora, para nós religiosos, como eu disse, que acreditamos em algo além, né, que acreditamos numa sobrevivência do espírito, é mesmo uma incoerência. Porque, como o Júlio disse, o caixão não tem gaveta, né? Nós não vamos levar os nossos bens materiais para o outro lado, só as nossas experiências, né? É aquilo que aqui vivemos, aquilo que vivenciamos, da maneira como vivemos, né? Aquilo que aprendemos com o próximo, que fizemos e que recebemos do próximo. Isso é o nosso tesouro. Mas faz parte de uma sociedade ainda em evolução, né? Se nós já tivéssemos na condição de entender que o mais importante da vida são os ensinamentos, são os ganhos que nós temos aqui, nossa aprendizagem espiritual, como o Júlio disse também, provavelmente nós não estaríamos reencarnados nesse planeta, né? Mas se aqui nós estamos, é porque nós ainda temos que aprender um pouco mais a lidar com essa situação. Como vocês disseram até agora, a questão da fortuna, ela existe, ela é um aprendizado, ela é permitida por Deus, porque se assim não o fosse, o homem não teria inventado a riqueza, as moedas, os tesouros, enfim, aquilo que é material. E se ela existe, é para o nosso bem, é para que nós possamos passar por essa situação, aprender um pouco mais com ela e assim, no plano espiritual, desfrutarmos desse aprendizado. Aprender, que eu diga, que tipo de aprendizado nós podemos ter com relação aos bens materiais. Ora, a dividir. Né? Se eu sei dividir aquilo que eu tenho, que eu conquistei, seja de maneira qual for, mas principalmente se eu conquistei de maneira justa, de maneira ética e moral, e eu aprender que isso me serve para dividir com o meu próximo, para amenizar o sofrimento do meu próximo, o quanto eu não vou ganhar espiritualmente falando, né, nessa reencarnação. Mas, infelizmente, às vezes, nós nos desviamos um pouquinho nessa situação, retomamos um pouco mais à frente, quando amadurecemos espiritualmente um pouco mais, e assim nós vamos caminhando, né, entre caindo e levantando e aprendendo sempre. É isso mesmo, Marcos. Tem pessoas que são inseguras e elas buscam o dinheiro para tapar a sua insegurança. Mas depois elas se tornam inseguras porque elas têm medo de perder o dinheiro que foi acumulado. Quer dizer que, então, o problema não é resolvido, o dinheiro não resolve o problema interno da pessoa. Então, a gente precisa entender o que é mais importante na nossa vida. Mais importante do que a busca material é a busca das coisas espirituais. Os bens materiais são apenas um meio para esse fim. E muitas vezes nós vivemos numa sociedade onde nós olhamos para esse modelo de mundo selvagem, onde temos que matar um leão por dia e somos levados a agir segundo esse modelo. Mas enquanto nós estivermos concentrados única e exclusivamente em nossos próprios interesses, nós teremos sempre uma sensação de que falta alguma coisa. Teremos sempre um sentimento de vazio, mesmo com todas as posses, com todos os bens, não é verdade, doutor Júlio? É verdade, Ivete. Eu, inclusive, aqui, enquanto você falava, eu estava pensando justamente nisso, que o indivíduo, ele vive, age e reage segundo o sentido que ele tem da vida. Você sabe até que existe, melhor do que eu, né, uma área da psicologia, né, que trata do sentido da vida, que é a logoterapia. Né? A logoterapia procura ensinar para o indivíduo que ele tem um sentido, e a partir do sentido da vida, né,
ele passa a trabalhar focalizando aquilo que lhe é de interesse, não é? A religião tenta fazer isso, né? Dá para o indivíduo algo que o direcione, né, para os bens espirituais, né? A própria psicologia, de uma certa forma, quando conversa com o indivíduo, procura saber dele o que está acontecendo com você. Será que não tem a ver com a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de sentir? Ou como está o seu coração, onde é que está o seu tesouro? Será que tudo isso não tem a ver com essa sua maneira de agir? Então, a psicologia também trabalha nesse sentido, né, de uma certa forma, né? E a partir daí, tudo que acontece conosco, na verdade, é o resultado da nossa forma de pensar e de sentir, né? Muitas vezes a gente procura no meio externo soluções para os nossos problemas, né? Eu conheço pessoas que já mudaram de casa mais de 40 vezes. E a gente percebe que ela acha que mudando de ambiente, mudando de casa, vai resolver os problemas, né? Quando, na verdade, esse tipo de problema a gente carrega dentro de nós. Se nós formos para a Lua, os problemas vão junto dentro do nosso coração, né? Se a gente for para Marte, os problemas vão junto dentro do nosso coração. Então, na verdade, a gente precisa promover uma reforma interior, né? E dentro dessa reforma interior, o que é que eu busco? Por exemplo, a pessoa que não vê sentido nenhum na vida vai em busca dos prazeres materiais. Então, é aquela que conta para todo mundo quantas cervejas ela tomou no final de semana. Aquilo parece um troféu para ela, né? Se ela tomou 15, a outra fala, ó, eu tomei 16, né? Então o que tomou 16 é o vitorioso dentro da competição, né? Aquelas pessoas que se entregam às sensações da luxúria, né? Ela, como não tem um sentido maior para a vida, né? Ela busca nessas sensações o bem-estar que a vida possa lhe proporcionar. Agora, na medida que você, no caso nosso da doutrina espírita, né, lhe expõe que você está aqui, que você tem um compromisso, que você tem uma missão, que você tem uma tarefa, e que, acima de tudo, a sua missão é melhorar-se, né, e não melhorar os outros, é melhorar você mesmo, você passa a ter um sentido para a vida. Então, a partir daí, né, as sensações humanas, as sensações físicas, ela passa a ter menos importância para você. Elas passam a não ser o foco principal da sua vida. E assim sendo, você começa a se libertar. Você está mudando, né? Quando você estava procurando o tesouro no norte, ele estava enterrado no sul. Então você fez meia volta e caiu em sentido contrário, né? Então é assim que eu penso, é que nós devemos ter sempre um sentido para a nossa vida. A partir daí, todo o resto se resolve. Marcos quer comentar? Eu estava aqui, o Júlio comentando, e eu estava pensando na atual situação que nós estamos atravessando, né, a respeito da Covid-19, dessa pandemia. É difícil falar para as pessoas, para quem está perdendo seu emprego, para quem está com dificuldade de sustentar a sua família nesse momento, né, que isso vai passar, que o tesouro maior dela são seus próprios familiares, né, para ela não se apegar à questão material. É muito difícil, porque nós sabemos que quando você não consegue prover o sustento da sua família, principalmente para aqueles que têm os filhos menores, né, você tem aí suas despesas a pagar no dia a dia, você se vê numa situação muito difícil. Porém, né, se nós formos pensar pelo lado do Cristo, né, e como dizia Chico Xavier, tudo passa, né? Os bons momentos passarão e os maus momentos passarão também. Mas eu estava aqui pensando mais nos empresários, né, que estão atravessando esse momento. A angústia, a ansiedade nesse momento, por parte deles, está, pelo menos por parte de alguns que eu conheço, eles estão com a mente tão dominada em relação ao prejuízo que eles estão tomando e que vão tomar por esses tempos de pandemia, que eles não conseguem pensar em outra coisa, né? Não conseguem ver um lado bom, se é que existe, e provavelmente existe, em nada, né? O sofrimento, a angústia já tomou conta dos seus corações e eles
vivem aí nessa sensação agora de impotência e que nada vai se resolver, né? Eu conheço alguns empresários, microempresários e empresários, que estão com a mente assim bem perturbada. E por mais que você tente passar para eles agora, nesse momento, uma mensagem de, de, assim, como é que eu vou dizer, uma mensagem de que tudo vai ficar bem, que isso é só um momento difícil, né? Que depois você pode rever tudo aquilo que você perdeu em questões materiais. A gente não consegue rever as vidas, né? A gente não consegue reaver as vidas, né? Isso só no momento só no plano espiritual. No plano material, as vidas perdidas não serão possíveis de voltar a abraçá-las, né? Mas as questões materiais, futuramente, elas para quem tem competência, né, para quem conseguir sobreviver de alguma maneira a isso, elas podem voltar às suas mãos, né? Mas é uma questão muito complicada, assim, de você falar onde está o teu tesouro, estará seu coração nesse momento para essas pessoas, né? E provavelmente porque suas emoções, seus sentimentos estão realmente ligados a essa tristeza, né? Materialmente falando, que nós estamos passando, e espiritualmente também, né? É um vulcão, né, de sensações e de sentimentos que a sociedade atravessa nesse momento, e que é até difícil de você poder dizer assim, de dar alguma perspectiva, né, diferente daquilo que eles estão vendo. Mas eu acredito que muitas pessoas que estão atravessando agora esta fase estão realmente se agarrando a essa situação de que tudo vai passar. Eu só queria dizer aqui que eu vi recentemente, eu até conversei com uma pessoa que é espírita, e ela veio com aquela mesma ideia de que essa pandemia, esse vírus é providencial por Deus, pelos espíritos, porque a sociedade estava num ritmo alucinante. Eu não embarco nessa ideia. É mais ou menos pensar em Sodoma e Gomorra, né? Que Deus lançou meteoros para acabar com aquelas cidades, né? Então Deus teria lançado aqui um vírus no planeta Terra para que a humanidade pudesse rever os seus pensamentos. Existem várias maneiras de nós fazermos isso, né? Eu não acredito num Deus que mata a sua criatura, a sua criação, que promove o sofrimento de tal maneira para que as pessoas possam aprender com isso, né? Então, apenas desejar para essas pessoas neste momento que abrandem, né, os seus sentimentos, as suas emoções, que ponham a cabeça no lugar para funcionar, que logo as coisas se encaixam novamente. Isso que você está falando, Marcos, me levou a lembrar em uma história de um homem muito rico que morreu e deixou as suas terras para os seus filhos. Todos receberam terras férteis, com exceção de um que recebeu uma terra no charco. E vieram os seus amigos para lamentar. E ele disse: se isso é bom ou ruim, só o tempo dirá. E o tempo passou e veio uma seca muito grande, e todos aqueles irmãos acabaram ficando numa situação difícil, perderam tudo. E ele, que tinha recebido a terra no charco, ficou rico e comprou um cavalo branco. E vieram os seus amigos para comemorar. E ele disse: se isso é bom ou ruim, só o tempo dirá. E o seu cavalo branco fugiu e ficou desaparecido por muito tempo, e vieram os seus amigos para lamentar, e ele disse: se isso é bom ou ruim, só o tempo dirá. Passado um grande tempo, o cavalo voltou, trazendo consigo outros 10 cavalos selvagens. E aí vieram seus amigos para comemorar. E ele disse: se isso é bom ou ruim, só o tempo dirá. E essa história continua indefinidamente. Então, se nós pudéssemos ter essa visão, porque essa é uma visão desapegada,
porque nós nunca sabemos se aquilo que nós estamos passando pode ser um mal que no futuro trará algum benefício para nós, não é verdade, doutor Júlio? É verdade. Eu sempre gosto de usar a palavra, né, que Deus nos proporciona, não é o bem ou o mal, são experiências, né? E que existe a experiência no bem e existe a experiência naquilo que nós consideramos mal também. E já que a Ivete está contando historinha, né, Ivete? Eu vou lembrar uma também, o Marcos já deve saber, que é a história de um rei que queria casar a princesa, né? E aí existiam 3 pretendentes, mas ele não tinha preferência por nenhum dos pretendentes, né? E ele resolveu fazer um teste com os 3. Ele colocou a princesa dentro do castelo e distribuiu 3 chaves para que cada um escolhesse uma chave. Aquele que conseguisse abrir a porta do castelo poderia desposar a princesa, né? E a partir daí fazer parte da família real. E foi assim que eles pegaram uma chave cada um, foram até a porta, uma porta muito grande, cravejada de pedras preciosas, né? Com uma fechadura toda lapidada em ouro, olharam tudo aquilo, ficaram maravilhados, e o primeiro colocou a chave e a porta não abriu. O segundo colocou a chave e a porta não abriu. E o terceiro já se sentiu vitorioso, né? Porque certamente só havia sobrado a chave dele. E ele colocou a chave e a porta não abriu. Aí eles procuraram o rei, né? E disseram ao rei assim: olha, o senhor acho que nos enganou. Ele disse: não, vocês se enganaram. A prova que eu submeti vocês era uma prova de sabedoria, mas acima de tudo de humildade, né? Um de vocês tem a chave correta, mas vocês 3 erraram a porta. Se vocês foram na porta do fundo, que é uma porta mais simples do palácio, certamente uma dessas chaves abriria e vocês encontrariam a princesa. Vocês estão dispensados e eu vou aguardar um novo pretendente. Essa história mostra, né, que muitas vezes a gente fica deslumbrado, né, com determinadas coisas e nós não possuímos a chave para entrar naquela beleza, naquela riqueza, né? Quando Deus nos oferece muitas vezes uma porta um pouco mais simples, mas que certamente vai nos conduzir à felicidade, né? Então essa interpretação que o Marcos colocou é justamente isso, né? Aprender a aproveitar com a crise, aprender a crescer com a crise. Logicamente que quando um empresário fica triste e às vezes revoltado, ele não está pensando só nele, né? Ele está pensando também nos funcionários que têm filho para criar e assim por diante, né? Mas é necessário ter fé, não é? Os responsáveis por isso tudo certamente somos nós, não é? Eu tenho certeza que se nós dedicássemos todo o dinheiro que nós dedicamos à fabricação de armas, não é? Para a ciência, nós certamente evitaríamos muitos problemas para a nossa humanidade, né? Poderíamos tratar com muito mais rapidez uma pandemia dessa, já que o mundo estaria muito mais preparado tecnologicamente para enfrentar essas situações de forma a não morrer tanta gente. Então, nós temos que assumir a culpa, não é disso tudo, nós, humanidade, eu digo, né? Mas é necessário ter fé, ter esperança, porque Deus permitiu que isso acontecesse. Eu não diria que ele causou isso, mas eu diria que ele permitiu, mas ao mesmo tempo permitiu que nós encontrássemos, né, uma vacina protetiva que certamente vai ajudar a resolver o nosso problema, não é? Então, sempre assim, né, fixando-nos sobre aquilo que realmente nos leva à felicidade. O brilho muitas vezes nos engana, o brilho muitas vezes nos ilude, né? Quando aquilo que é mais simples, muitas vezes, é a porta da nossa verdadeira felicidade, né? Então, diante de todos esses comentários, nós estamos chegando à conclusão de que a riqueza não é um mal? É isso mesmo, Marcos? Onde está o mal, então? Perfeito, Ivete. O mal não está na riqueza, o mal está na forma que nós lidamos com ela, é óbvio, né? Se eu tenho muito ou se eu tenho pouco, se eu sei
fazer com o muito que eu tenho, esse muito virar muitas coisas para o meu próximo, vai ser excelente. Se eu tenho pouco, e esse pouco que eu tenho só serve para mim, só serve para que eu use para as minhas necessidades, praticamente ele não serve para nada. Vai ser mal usado da mesma maneira. Então, não é em ter bastante, em ter pouco, não é em ter muito, né, em ter pouco, e sim o que nós fazemos com aquilo que nós temos, isso em todos os sentidos, né? Materialmente falando e moralmente falando, né? Às vezes eu posso ter um conhecimento do Evangelho muito grande, posso conhecer todas as leis do Velho Testamento, posso conhecer tudo aquilo que Jesus nos passou, mas se eu não coloco isso em prática, não me serve para nada. Então eu tenho muito, mas não faço nada. Porém, às vezes, eu conheço apenas uma linha daquilo que Jesus disse. Posso ser um semi-analfabeto, até mesmo analfabeto, eu não consigo ler uma frase do que Jesus disse. Mas eu consigo fazer com o pouco que eu sei moralmente, muito para o próximo. Então não é o tanto, não é aquilo que eu tenho, é aquilo que eu faço. É isso mesmo. O mal não está em possuir os bens, mas no egoísmo. Quando nós temos muitos recursos, nós temos uma liberdade maior de agir na matéria, temos liberdade de comprar o que nós quisermos, de viajar para onde nós quisermos, mas acontece que essa liberdade ela pode ser maior quando nós usamos tudo com responsabilidade. E quanto maior a nossa liberdade, maior a nossa responsabilidade também. Então, por isso, as pessoas que possuem bens materiais não são impedidas de entrar no reino dos céus, mas gera os bens materiais, as posses, pode gerar uma dificuldade maior. Então, nós precisamos aprender a usar bem esses recursos que temos, usar com sabedoria, com equilíbrio emocional, mental, comportamental. Podemos ter esses objetivos materiais, mas precisamos também ter os objetivos metafísicos, senão fica impossível alcançar a paz e a felicidade que nós tanto procuramos. Quando nós estamos em contato com a nossa realidade divina, nós poderemos ser ricos ou pobres, mas seremos sempre mais harmoniosos. Então, agora nós vamos para as considerações finais, Dr. Júlio. Eu aproveito o embalo dessa discussão que vocês estão fazendo para mostrar que eu tenho esse celular. Ou será que esse celular me tem? Porque muitas vezes nós somos escravos da posse. E a gente vai só descobrir isso, diante da nossa reação quando a gente perde. Suponhamos que eu perca esse celular amanhã. Qual que é a minha reação diante disso? De revolta? De desespero, de descontrole emocional? Se acontecer isso, essas emoções negativas, é sinal que a verdade eu não tenho esse celular, ele me possui, ele me domina. Então, muitas vezes, a posse nos possui. Nós somos escravos daquilo que nós achamos que possuímos. E de aí toda escravidão, logicamente, que limita o movimento, limita a amplificação dos sinais espirituais, não é? Então, é nessa relação que nós temos que tomar cuidado, Lógico que nós devemos ter zelo com tudo que nós possuímos, isso é normal. Lógico que eu não vou perder um celular e vou ficar feliz, sair rindo, perdi um celular, porque aí precisa me internar, porque senão eu não estou bem, não é verdade? Mas entre isso e o desespero, que leva muitas pessoas, devido a uma perda, à depressão, leva as pessoas, às vezes, devido a uma perda, a perda de vontade de viver também, porque perdeu alguma coisa, não é? Algumas até cometem suicídio por conta disso.
Então, é essa relação que nós temos que tomar cuidado, né? Lembrarmos sempre assim, eu sou um espírito imortal. Antes de ser um ser humano, eu sou um espírito imortal. O que o ser humano não pode resolver, o espírito imortal pode, na medida em que ele muda o conceito das coisas, a sua maneira de administrar os seus sentimentos, a sua relação com as coisas, né? E é dessa forma que eu acho que nós possamos aproveitar melhor esse ensinamento do Evangelho. Como eu disse para vocês, eu gosto demais dessa parte do Evangelho, não só desse texto que você leu, mas do texto que antecede e do texto que precede tudo isso, né? Marcos, suas considerações finais? Esse capítulo 6, ele realmente é emocionante, assim, né? Nos traz reflexões fantásticas, né? É nele que Jesus nos ensina o Pai Nosso, por exemplo. É um capítulo muito interessante que nós devíamos ler com frequência. Eu vou resumir tudo que o Júlio falou numa frase de Pitágoras. Pitágoras dizia: nós só somos senhores daquilo que podemos dispensar. Do que não podemos, nós somos escravos. Boa Verdade, noite. Marco. Resume muito bem tudo isso. Se eu soubesse, não tinha falado tudo isso, Marco. Pitágoras. Então. Você falou tudo que eu ia falar, eu falei, bom, então só vou resumir. Eu vou resumir. Perfeito. Perfeito, muito bem. Então, nós estamos chegando ao final do programa e semana que vem nós estaremos aqui novamente. Nós vamos encerrar com uma prece. Doutor Júlio, pode fazer a prece para nós? Posso. Ivete, só me permita Sim. eu registrar a presença aqui da dona Maria Lúcia, do seu Romildo, né? A Maria Rita Barreto, a nossa amiga e companheira e colaboradora Jussara Marangoni, o seu José Machado Alencar, que há bastante tempo a gente não se encontra, né? A Ana Amélia Fornazari, a Adriana Zanqueta, a nossa querida Maria Lúcia Paulink, a Estela Vaego, lá de Curitiba, a Mariana Pastor, de São José do Rio Preto, o nosso irmão Elcio Casseverini, o José Carlos Prete, aqui fica o convite, viu, Prete, para que você participe um domingo conosco do Evangelho, tá? A nossa querida Silvia Fujico, o nosso Jorge Gola, da Escócia, de Edimburgo, a dona Helena Magatti, nossa amiga, a dona sempre presente Ida Pavani, a Rosângela Moreira, a Yara Rodrigues Ferrizi, a Mariana Pastor eu já falei, a Rosimeire e o Wagner, né? O Jorge Alencar eu já falei. Então, obrigado pela manifestação, mas obrigado também por aqueles que nos acompanharam e que não fizeram comentários também. Muito obrigado, foi um prazer tê-lo conosco. Fazemos a prece, né, Ivete? Sim. Então vamos fazer a nossa oração da noite, pedindo a Deus e a Jesus que conforte a toda a humanidade nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo. Que, apesar de tudo isso, de todo esse sofrimento, nós consigamos nos sustentar na esperança de uma vida melhor e de uma vida maior. Temos certeza que a espiritualidade amiga, os anjos, não estão de braços cruzados. Estão atentos às nossas necessidades físicas e às nossas necessidades espirituais. E por esse motivo nós rogamos a eles: estendam a vossa mão, Senhor e Mestre Jesus Cristo, para todos aqueles que neste momento estão passando por dificuldade, por problemas físicos e espirituais, para que diante da tua luz, diante da sua energia sempre positiva e poderosa, nós possamos amenizar as nossas dores e seguirmos em frente. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós encerramos a nossa reunião da noite de hoje sob a proteção do alto. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado pela participação de todos. Fiquem com Deus e muita paz. Obrigado, Ivete. Obrigado, Marcos. Boa noite, Júlio. Boa noite, Ivete. Boa noite a todos. Boa noite.